Olá, meu nome é Paulo Miranda e seja bem-vindo ao canal Falando Ciência. Nesse episódio do Por Trás da Ciência, eu escolhi como tema o sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide ele consiste em um conjunto de receptores, enzimas e moléculas cannabinoides que são produzidos pelo próprio organismo, no caso, que desempenham um importante papel fisiológico e atuam, por exemplo, na cognição, na nocicepção, no humor, no controle motor e também tem algum envolvimento também no sistema imunológico. Quanto aos receptores canabinoides, o primeiro ele foi identificado em 1988 e é chamado de CB1, e o segundo foi identificado em 1993 e ele é chamado de CB2. Ambos são receptores de membrana, que estão associados à proteína G, ou seja, eles estão imersos ali na membrana plasmática e quando ele é ativado de alguma forma por algum tipo de biomolécula, que no caso são os canabinoides, eles mudam sua conformação e desencadeiam algumas reações que vão ativar a proteína G que está associada a ele para poder repassar a resposta do meio do estímulo extracelular para o meio intracelular. E aí uma diferença também dos dois, além dessa diferença estrutural, aqui é o CB1 e aqui é o CB2, é que o CB1 ele tem maior ocorrência no sistema nervoso, em células do sistema nervoso, e o CB2 ele tem maior ocorrência em células do sistema imune. Aqui no caso desse esquema que eu mostrei para vocês, de uma via de ativação, por exemplo, do CB1 para impedir que meio que está ali no pé na neuroinflamação, é que, como vocês podem visualizar nesse esquema, o CB1, que é um receptor aqui de membrana, ele pode ser ativado por canabinoides, sendo eles endógenos ou exógenos. Os endógenos são produzidos pelo próprio organismo, ao passo que os exógenos não são sintetizados pelo próprio organismo, sendo necessário uma fonte que faça que você ingira ou administre o seu organismo para que ela possa interagir com esse CB. E aí, no que esses receptores CB1 são ativados, a enzima prostaglandina isomerase ela vai entrar em ação e gerar prostaglandinas ciclopentônicas que induzem então a sinalização para que receptores ativados por proliferador de peroxissomo ajam e regulem a expressão gênica. No que esses receptores ativados por proliferador de peroxissomos vão estar agindo ali junto com os peroxissomos, eles vão impedir, desencadear algumas vias metabólicas, vão fazer com que regulem a expressão gênica de alguns receptores de membrana, que vão fazer com que seja impedido a excitação de neurotransmissores que estão localizados na membrana, ou seja, eles sejam superativados. Porque esses receptores eles não são superativados, inibe esse mecanismo, também vai inibir logo em seguida o fator nuclear κB, que como não tem pelo fato de não haver estresse, ele não vai ser mobilizado e aí não vai poder sinalizar para que ocorra então a síntese de marcadores moleculares de estresse para que a célula sofra esse estresse oxidativo e consequentemente, quando gerar um mecanismo de inflamação. É meio complexo, mas é o mecanismo de ativação que ocorre, de sinalização que ocorre quando uma molécula endógena, tipo um canabinoide no caso, ele precisa sinalizar para que determinada coisa aconteça, como por exemplo atenuar a neuroinflamação. E aí quando o CB2, que também é um receptor de membrana, ele é ativado por algum endo ou exocannabinoide, a ação de proteína quinase que está ali no meio intracelular, essas proteínas que estão ativadas por mitogênio, elas são inibidas, que consequentemente possuem em comum com a rota de ativação de CB1 para atender os mecanismos pró-inflamatórios. Ao que essa proteína quinase ativada por mitogênio ela é inibida, ela também inibe então a sinalização por meio do fator nuclear κB, impedindo então que ocorra a ativação de mecanismos pró-inflamatórios. E agora a gente acabou de falar sobre os receptores canabinoides e como eles são ativados, pelo menos dando esse exemplo no sistema da neuroinflamação. E aí vamos então falar agora dos endocannabinoides, Os endocannabinoides são moléculas que são produzidas pelo próprio organismo e
são dois que se destacam no maior número de estudos, sendo ele o N-araquidinol etanoamina e o 2-araquidinol glicerol, que ambas são moléculas agonistas, ou seja, são ativadoras dos dois receptores canabinoides, tanto o CB1 e o CB2, e essas moléculas elas são chamadas de anadamidas. Isso porque desse termo anada, do sânscrito, significa felicidade serena ou felicidade eterna, né? E aí ficaram conhecidas também como amidas da felicidade serena ou amidas da felicidade eterna. Porém, também existem moléculas exógenas que não são produzidas pelo próprio organismo, elas precisam ser administradas, né? Elas são de uma fonte externa, às vezes plantas ou sintetizadas em laboratório, e que também podem modular a atividade desses receptores, agindo como antagonistas ou agonistas, como é o caso de moléculas que ocorrem na cannabis sativa, né, que é o canabidiol, o tetraidrocanabidiol, também temos o beta-caroteno, né, todos esses ocorrem em plantas, né. E também tem moléculas que também são produzidas no laboratório, como é o caso do rimonabato, né, que aí o rimonabato ele atua como antagonista. Um dos efeitos da estimulação do sistema endocannabinoide, né, desses receptores no caso, é que uma das consequências dele é que quando você tem hiperatividade desse sistema, você acaba tendo fome, comendo muito os cientistas acabaram associando isso também a risco de obesidade. E aí, quando também descobriram isso, também descobriram que essa molécula sintética, no caso o rimonabato, que é um antagonista, se você inibe então a atividade desse sistema endocannabinoide, você vai ter então chance de emagrecer, né? E o rimonabato, ele muito tempo foi comercializado como um remédio que emagrecia para combater, por exemplo, a obesidade, e realmente ele era efetivo no que fazia. Porém, as consequências disso é que durante o período de farmacovigilância, eu já citei farmacovigilância no vídeo aqui no canal, que é falando sobre bioprospecção. Se você ainda não assistiu esse vídeo, o card está aqui em cima. Já aproveita também, deixa like, comenta e compartilha com seus amigos esse vídeo, além de se inscrever no canal para dar aquele apoio. Bom, voltando ao assunto. E o rimonabato, muito tempo foi empregado para o combate à obesidade. E aí, durante o período de farmacovigilância, né, desse medicamento, descobriu-se que começaram a associar os diversos suicídios que vinham ocorrendo ao uso do rimonabato. Então, quais são as funções do sistema endocannabinoide no organismo? E aí ele tem envolvimento na nocicepção, né, e controle do movimento. Tem estudos que tentam estudar a possibilidade de usar endocannabinoides na doença de Parkinson, nessa questão dos controles do movimento, mas aí a nocicepção está relacionada à percepção de dor pelo usuário do canabinoide, né? Não só do canabinoide, com qualquer outra molécula, né? Também está relacionado com a regulação hormonal, com efeitos ansiolíticos, né, para amenizar esses efeitos, modulação da resposta imune e anti-inflamatória, como eu citei agora há pouco na via de ativação do CB1 e CB2, aumento da frequência cardíaca e vaso e broncodilatação, atividade antitumoral, também essas moléculas também apresentam essa atividade, neuroproteção, aumento da ingestão de comida, né, por processo de regulação do apetite, né, e aí, devido a diversas funções que esse sistema tem, né, que é um sistema relativamente simples, é composto por receptores, por moléculas endógenas, que podem também, esses receptores também podem interagir com moléculas exógenas, e com enzimas que regulam a concentração dessas moléculas endógenas, né, acabou chamando a atenção para diversas pesquisas de farmacêuticos, né, e aí entender esse sistema de modo compartimentado, como também de modo integrado, permite que possa se desenvolver tratamentos para algumas doenças em específico, como por exemplo é o caso desse trabalho, que é intitulado O papel terapêutico dos receptores canabinoides, seus agonistas ou antagonistas na doença de Parkinson, né, que ele vai explicando como é que o sistema canabinoide pode ser trabalhado para amenizar a doença de Parkinson, né, e aí ele sugere algumas abordagens que podem ser feitas, o que é que já existe assim de teste
farmacológico. O link de acesso a esse artigo está aqui na descrição, eu sugiro que vocês leiam porque ele é bem legal de se ler. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser deixar sugestões de outros temas aqui pra gente apresentar aqui no canal, nos comentários, sinta-se à vontade. E, bom, é nessa que eu vou.